nós temos que pedir a Deus que na casa de Deus, na igreja, nos cultos, nós possamos ter a graça, a misericórdia de ouvir somente a palavra de Deus, daquilo que vem da parte de Deus e não do homem e de mais ninguém. Era para ser óbvio, né? Estou na igreja, ouvir a palavra de Deus, mas cada vez mais nós temos que pedir essa graça. Essa semana, tomou os noticiários e as redes sociais uma lista com nomes de diversas igrejas, de diversas denominações e de diversos pastores e líderes religiosos envolvidos numa investigação a respeito de fraude no INSS. Aquele recurso que é destinado aos idosos foi subtraído, foi roubado, e as investigações estão em desenvolvimento e se suspeita de diversos pastores e igrejas envolvidas. Com isso, o questionamento do caráter e da nobreza ou virtude de pertencer e estar ou frequentar uma igreja foi colocado à mesa. O caráter de diversos pastores, se não de todos os pastores, foi colocado em xeque. E infelizmente não é a primeira vez que pastores ganham as notícias da TV e da internet associado a escândalos. Numa época de polarização, onde ou é tudo ou nada, muitos se dividem. Muitos negam que qualquer pastor tenha qualquer tipo de envolvimento, ou alguns até mesmo negam que há pastores que pecam, que traem, que são falsos, que são mentirosos, que roubam. E há outro extremo, onde pessoas colocam tudo no mesmo saco e afirmam que todos os pastores são ladrões, que nenhum presta, que vir à igreja é perda de tempo, sem razão de ser. Mas também não é só os pastores. Meses atrás foi levantado pesquisa onde boa parte das pessoas envolvidas em jogos como o Tigrinho, adivinha, crente como eu, você, envolvido em jogos de azar. Uma vez eu ouvi de um irmão, azar para quem perde, né? Para quem ganha. Também não é a primeira e não será a última vez em que cristãos são envolvidos em escândalos. Notícias de violência, de abuso, notícias de abuso sexual contra criança dentro de igrejas. Toma o nosso noticiário, infelizmente. Por que eu estou falando assim? Porque quando, por vezes, nós olhamos para o mundo que carece da palavra de Deus, nós temos que sempre nos manter vigilantes e humildes, também carentes da misericórdia e da graça do Senhor. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. A soberba é a pedra onde muita gente tropeça e cai e quebra a cara. Precisamos ser mais cautelosos. Notícias como violência, corrupção, injustiça, no Brasil ou no mundo, na nossa cidade, na nossa vida, imprevistos, coisas grandes como possíveis guerras, coisas pequenas como faltar a água, na hora que você vai sair para ir para a igreja. Tudo nos abala, tudo nos afeta e tudo, por vezes, servem como gatilhos para dúvidas e questionamentos. Nós questionamos tudo o que acontece e essa pergunta é velha, viu?
Se existe Deus, onde está Ele quando acontece o mal? Onde está Deus diante do sofrimento? Ora, não foi Deus que criou no princípio todas as coisas, os céus e a terra? Não foi Deus que disse que era bom tudo que Ele criou? Se Deus criou todas as coisas e Ele disse, não fui eu, foi Ele que disse que era bom, por que acontece tanta desgraça no mundo? Onde que nós erramos? Onde foi que nós, como humanidade, nós nos perdemos? Onde foi que nós caímos? Boa noite. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3, versículos de 1 a 9. Gênesis 3, versículos de 1 a 9. Ora, a serpente era o mais astuto. Esse ora é quase que o óbvio, né? Ora. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nela. Do contrário, vocês morrerão. Versículo 4. A serpente disse à mulher: certamente não morrerão. É que Deus sabe que no dia em que comerem dele, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus. Conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, atraente aos olhos e desejável para se dela obter sabedoria, tomou do seu fruto e comeu. Também o deu ao seu marido, que estava com ela. Essa parte alguns homens nunca leram na vida. É impressionante. Mas se você ler aqui, está no finalzinho do versículo 6, entre vírgulas. Também deu ao seu marido. Ele estava onde? Estava com ela. E ele o comeu. Versículo 7. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram algo para cobrir-se. Quando o homem e a sua mulher ouviram o som do Senhor Deus, que caminhava pelo jardim ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. Versículo 9. O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: onde você está? Irmãos, que da mesma maneira que Adão e Eva ouviram os passos de Deus no jardim, nós, eu e você, possamos ouvir os passos do Senhor no meio de nós e ouvir a sua palavra. O tema de hoje é sobre a queda. Falar sobre pecado é totalmente fora de moda entre as igrejas. Nós estamos totalmente contra a corrente do que se é pregado em muitas igrejas. Nós vamos falar de pecado, nós vamos falar de responsabilidade, de erro, de onde nós caímos. Nós vamos falar sobre arrependimento, nós vamos falar sobre esperança. O conceito de pecado é fundamental para a compreensão da queda que houve no princípio e que tomou tudo e todos passíveis de rompimento. O pecado nos tornou suscetível a rompimento, afetou todos os nossos relacionamentos que mantêm a existência do ser humano. Todo relacionamento que você precisa para ser humano, seu relacionamento com Deus, seu relacionamento com o próximo e seu relacionamento com o ambiente foram afetados a partir desse episódio narrado em Gênesis 3.
É a partir daqui que se inicia o que nós entendemos por individualismo. Sabe aquele ditado popular? Pouca farinha, meu pirão primeiro. Essa lógica do cada um por si, a naturalidade que nós compreendemos uma vida onde os mais fortes sobrevivem, começa não em Gênesis 1, começa a partir de Gênesis 3. Porque é a realidade da queda. É a realidade onde nós temos que lidar com os efeitos da queda. Foi por meio do pecado de Adão e Eva que a morte entrou na nossa realidade. Por exemplo, se você lê em Romanos, capítulo 5, versículo 12, você vai perceber o apóstolo Paulo falando: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram, queridos. Todos pecaram. A criação de Deus foi afetada. A criação de Deus foi corrompida. É interessante um exemplo que eu dou para os meus alunos, porque alguns dizem o seguinte: mas não fui eu que pequei, foi Adão. Eu nem estava lá, como se ele fizesse o contrário hoje em dia. É um anjo, não peca nunca. Mas eu tenho que lidar com esses questionamentos. E geralmente os alunos, por causa do calor, onde nós moramos, geralmente todos têm uma garrafa. E eu vou adaptar, os alunos sabem qual é o exemplo original, mas eu vou adaptar, tá? Eu pego a garrafa do aluno, falo assim: quanto de água tem mais ou menos na sua garrafa? Aí ele fala: 200 ml. Falei: essa água é potável? É para eu beber. Falei: ótimo, 200 ml de água. Então 200 ml é igual a 100% de água limpa, certo? Se eu colocar uma gotinha de óleo, ou uma gotinha que eu peguei do esgoto, uma gotinha, eu não vou comprometer os 200 ml, não é nada disso, queridos. É só uma gotinha. E eu coloco aqui, ó, fecho a garrafa e dou para ele beber. E pergunto: você bebe? Ele falou: claro que não. Eu falei: por quê? Porque a água está contaminada, está suja. Eu falei: mas se 100% é água limpa e foi só uma gotinha, você abre, joga um pouquinho e o resto da água, que não tinha nada a ver com a história, você pode consumir. Não, essa água foi contaminada. Eu falei: excelente, meu caro Watson. Você entendeu que quando o pecado entra no mundo, ele contaminou tudo aquilo que Deus tocara e dissera que era bom. Era uma obra perfeita, santa, divina. Divina porque foi feita pelo autor da vida, pelo Criador dos céus e a terra. Mas quando nós damos vazão aos nossos desejos, contrários à palavra de Deus, pode ser uma coisa, é uma mentirinha do bem. Uma vez eu ouvi isso. É uma mentirinha do bem. É uma gotinha. Você bebe? Contamina e corrompe toda a criação. A falta de compreensão do peso desse episódio, dos efeitos que aconteceram no Jardim do Éden, nos leva a uma fé muitas vezes superficial e infantil. Muitas vezes há crentes de anos que acham que Adão e Eva foram expulsos do paraíso e o pecado entrou no mundo porque eles morderam uma maçã que não era para morder. Se foi só isso, irmãos, ora, Deus é um Deus muito impaciente, não? Uma maçã, estava com fome, por que não?
uma leitura descuidada ou literalista e superficial, achando que tudo é uma questão de uma lógica achatada, de que falei para não morder, mordeu, já era. Você vai perder questões de antropologia bíblica, a essência do ser humano. Você vai perder a percepção da natureza do seu Deus. Você vai perder a compreensão de responsabilidade, de mordomia no sentido de sua vocação de cuidar e cultivar tudo aquilo que Deus te trouxera ou aonde Deus te levar. Por exemplo, a falta de noção de princípio de mordomia faz muitos crentes antigos ainda caírem na pilha de chacotas e deboches envolvendo cristãos e dinheiro. Eu não me incomodo, já falei isso, de pessoas que não pertencem à nossa comunidade, de não entender a relação de dízimos e ofertas. Mas um cristão de anos, falta de Bíblia, ingênuo, imaturo, nécio, está bebendo leite. Não entendeu que Gênesis 2,15, Deus te colocou aqui para nós cuidarmos de você, mas também para você cuidar dessa igreja e cultivar essa igreja. Precisamos amadurecer, queridos. O culto das crianças é ao lado, mas aqui deve ser de discípulos de Jesus. Pessoas maturadas, experimentadas, que caminham com Jesus todos os dias. Não devemos ter receio de tocar em algum tema. Seja ele qual for, Deus não se intimida com qualquer pauta que nós venhamos a apresentar a Ele. Aliás, Ele nos convida a caminhar com Ele para refletir juntos. Isso está em Isaías. O pecado, no sentido básico, é errar o alvo. Quem já ouviu isso? Pecado é errar o alvo. Eu já ouvi essa expressão e essa explicação quando eu era pequeno numa EBD. Mas eu demorei para cair a ficha, para entender que o detalhe nessa frase que pecado é errar o alvo, é que existe um alvo. Pecado é errar o alvo, sim, é isso. Mas significa que existe um alvo. E que alvo é esse? O alvo é o padrão que Deus estabelece em sua lei, onde Ele revela o seu coração, sua mente, o que Ele deseja, o que Ele espera de nós e o que Ele planeja para nós. Deus revelou isso por meio da sua palavra. Lá nós encontramos a sua mente e sua vontade. Outra palavra para pecado, além de errar o alvo, outra expressão é transgressão. Transgressão implica numa atitude deliberada de atravessar uma linha que era proibida. Você escolheu deliberadamente atravessar um limite ciente e que você sabia que não deveria ultrapassar. Nesse sentido, transgressão se desenvolve a outra palavra, rebelião. Rebelião implica em, sabe o quê? Quebra de aliança. Quebra de pacto com o outro. No caso de Gênesis 3, Adão e Eva quebraram um pacto com quem? Com Deus. Não foi com o seu José, seu João, até porque nem tinha seu José na história. Eles quebraram um pacto, uma aliança com Deus, e não debochem de Adão e Eva. Porque quantas vezes você dá as costas para o que Deus disse para você não fazer? E deliberadamente você faz, já calculando, depois eu peço perdão. A queda trouxe para nós uma realidade de desobediência. A desobediência do ser humano ao mandamento direto de Deus. Deus foi claro para Adão e Eva. Por exemplo, não sei se você já ouviu, há pessoas que falam assim, eu não leio a Bíblia inteira porque é muito complicada. Ora, Deus foi muito claro para Adão e Eva.
Deus é claro nos 10 mandamentos, por exemplo. E isso, a compreensão do que Deus diz, não garante que eu vou cumprir. O que garante que eu vou cumprir é a graça de Deus, se eu me submeter a Ele, de que Ele vai me sustentar na hora da aflição, para eu perseverar em Sua palavra. Mas eu quero, nesse cenário, nesse episódio de Gênesis 3, de 1 a 9 que nós lemos, eu quero destacar alguns pontos com vocês. E isso, irmãos, entenda a importância e o quanto é fundamental, o quanto é básico para sustentar toda a fé cristã que você diz crer e se identificar. Primeiro, o momento e onde você vive não define quem você é. O momento e onde você vive não define quem você é. Adão e Eva caíram no paraíso. Adão e Eva tinham como companhia todos os dias o próprio Deus que vinha falar com eles. E eles estavam no paraíso. Eles não tinham necessidade, eles não tinham boletos, eles não tinham nada com que se preocupar. Tudo era favorável a Adão e Eva. Ainda assim, eles caíram no paraíso. Fácil de entender, difícil de entender. É um paradoxo. Por que é difícil de entender, irmãos? Porque, por vezes, nós usamos as nossas situações, até os nossos problemas que estamos passando, para justificar o nosso desleixo no cuidado do relacionamento com Deus. Eu vou buscar Deus, olha como eu estou. Aqui, Deus não está vendo o que eu estou passando? Como se Deus tivesse que dar satisfação e não nós prestar contas ao Deus Criador dos céus e da terra. Nós viramos o jogo. Cadê o Deus que pode fazer todas as coisas e não vê o meu lamento, as minhas faltas, as minhas necessidades? Cadê Ele? Deus me deve respostas. Queridos, Deus não te deve nada. E se você ainda tem a condição de fazer, agradeça a Deus. A quem alegue, a quem argumente que se tivesse numa outra condição, seria um discípulo de Jesus. A quem acredite que se tivesse num outro país, eu seria um cristão melhor. Se eu estivesse na Europa, eu seria um cristão melhor. Será? Será? Se eu estivesse nos Estados Unidos, eu seria um cristão melhor do que aqui em Caraguá. Mentira. Mentira é uma mentira que só você acredita. E acredita porque é ingênuo, é imaturo. Se fosse um pouquinho mais esperto, saberia que não cola. Adão e Eva caíram no jardim do Éden para provar que as situações e as circunstâncias passam. Deus não. Ele é. E é a Ele que nós devemos toda a adoração e rendição. Não devemos nos render aos problemas, não devemos nos render às situações, às circunstâncias, não devemos nos render à murmuração, às queixas. Diante das queixas, da murmuração, dos problemas, nós devemos apresentar Deus, que é sobre tudo e todos, e continua sendo Deus, o Criador de todas as coisas. É constrangedor eu entender que Adão e Eva pecou no paraíso, porque me rouba várias muletas que eu apresento para Jesus nas minhas orações.
Ah, Deus, como eu queria, tal. Olha, se o Senhor me abençoar, você vai ver só. Eu vou morar lá dentro da igreja. Não faz isso não. Porque eu preciso fechado também depois e fica difícil com alguém aqui dentro. É constrangedor nós entendemos que as circunstâncias não devem nos definir. Adão e Eva caíram no paraíso quando eles tinham um relacionamento direto e pessoal com Deus. Nós, cristãos, acreditamos que nós temos um relacionamento pessoal com Jesus. E quantas vezes nós abandonamos, menosprezamos, subestimamos a companhia de Jesus no nosso dia a dia. E nem sequer nos damos conta de todas as bênçãos que Ele já nos deu. Deus já nos abençoou, queridos, muito, mais do que eu mereço, para além do que preciso. Estou na vantagem. Essa consciência de que nós não merecíamos nada, e Ele nos amou primeiro, ao ponto de entregar o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Querido, nós somos o povo que prega uma vida para sempre. Você já se deu conta disso? Nós não acreditamos no poder da morte. Ou é uma audácia, ou é uma arrogância, ou é uma fé tremenda. Ó morte, aonde está a tua vitória? Cara, você encarar a morte assim, com esperança, não de uma situação melhor, mas daquele que não vai esquecer o meu nome no dia final e vai me chamar, vem. Nós devemos ter claro que todas as decisões que nós tomamos, pequenas ou grandes, não podem ser indiferentes a tudo aquilo que Deus já revelou e falou para nós. Nós temos que viver correspondendo ao que Deus nos entregou, e Ele entregou sua palavra. A serpente aqui na história, ela é a personificação do mal. Mas que mal? Que mal que a serpente está personificando? No sentido de se manter independente de Deus. Tudo que Deus fez, e nós estamos nessa criação, Ele viu que era bom. O mal aqui ganha o corpo de se apresentar como alguém, ou o que, a parte, a revelia, em rebeldia, independente do que Deus disse ou fez. Infelizmente há cristãos assim, há pastores assim, há igrejas assim. Antigamente uma pessoa percebia que você era cristã porque ela via que a sua vida foi transformada. Hoje ela percebe porque você posta uma foto na igreja. Postar foto na igreja, queridos, não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Se você não foi transformado, se você não vive de acordo com o que Deus disse, não significa nada. 2. Além de compreender que aonde você vive, as circunstâncias que você vive, não te definem e nem justificam uma fé medíocre, há uma estratégia do diabo de se apresentar entre dúvidas e meias verdades. O diabo, ele se apresenta assim, entre dúvidas e meias verdades. O diabo, ele não bate de frente com a palavra de Deus. Prestem atenção, o diabo conhece a Bíblia.
Ele não bate de frente com a palavra de Deus. Eu vou usar mais um pouco. O diabo, ele não mente a partir do nada. Porque o diabo não tem poder de criação. Ele é incompetente para criar. Ele não tem essa habilidade de criar. Então ele não vai mentir a partir do nada. Ele distorce a verdade que existe. Consegue entender? Ele distorce a verdade que existe. Ele percebe que a pessoa que ele está tentando derrubar tem muito pouco ou nenhum conhecimento bíblico. E dependendo do seu conhecimento bíblico, fica bem mais fácil o trabalho dele. E a partir dessas lacunas que existem na sua fé, ele não mente a partir do nada. Ele pega a palavra de Deus e traz dúvidas. É a partir da palavra de Deus que ele distorce a verdade. A clareza da revelação de Deus é questionada. E o que isso implica? Perguntas como a interpretação de Deus, o jeito que Deus vê e entende como nós deveríamos viver, é a única maneira que existe? Ou é uma possibilidade? Será que além do que Deus revelou sendo o melhor para a minha vida, eu também não posso, sendo a imagem e semelhança dele, criar outras alternativas? Eu não estou falando mal da palavra, eu só estou semeando dúvidas, só estou trazendo questionamentos, que se você não tiver firmado, você cai, como uma casa de palha. A proposta de Satanás para você sempre será por meio de questionamentos a respeito da palavra de Deus. Será que a palavra de Deus é suficiente? O que você entende pela suficiência das Escrituras? Ela é suficiente, mas também existem outras alternativas? Ou ela é suficiente e basta? Como você compreende isso? É diabólico, né? É diabólico. Distorções e questionamentos. Aí você pega aquele crente cru, toma um caldo, não sabe nem de onde veio a bala. A proposta da serpente sempre sugere que nós troquemos a revelação pelo mistério. Preste atenção nisso, queridos. A proposta da serpente sempre sugere que nós troquemos a revelação de Deus pelo mistério. Abram lá em Gênesis 3, versículo 4. Serpente disse: certamente não morrerão. É que Deus sabe que no dia que comerem dele, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quer dizer, havia um, entre aspas, benefício que Deus não revelou ao casal, e que Deus estava escondendo. A serpente, querendo ajudar o casal, falou: vai por mim, confia em mim, não tem erro. Ninguém nunca se queixou dos meus conselhos. Confia em mim, pode comer aí o fruto. No dia que você comer, ele sabe, é que ele está escondendo, que vocês serão como Deus, vocês conhecerão o bem e o mal. Isso é mistério, querido, isso é mistério. Mas não é estranho um Deus que nos chama para ser luz, trazer verdades ocultas, ou manter verdades ocultas debaixo da mesa? Ora, um Deus que nos chama para ser luz, traz à luz toda a sua vontade e o seu caráter. Ele se revela por meio das Escrituras. Então nunca troque a revelação de Deus
por mistérios ocultos. Nem que seja, como se diz, superstição gospel. Tem crente supersticioso, queridos. Tem bruxaria gospel. Querendo descobrir camadas e dimensões, mundo invertido, o nome que você quiser dar, multiverso. Não existe. Existe a palavra de Deus. Existe você abrir a Bíblia e está lá, Deus disse. Cara, é fenomenal. Fenomenal. Nós cristãos acreditamos somente na Escritura. Nós cristãos acreditamos somente na Escritura. Palavra de Deus, não é palavra do homem, palavra de Deus. Por isso que a Bíblia é tida como revelação. Deus revelou ao homem, porque o homem sozinho não teria como ser o autor de toda a obra do cânon bíblico. Se não fosse a inspiração de Deus, não teríamos a palavra de Deus, não teríamos a Bíblia. Bíblia, palavra de Deus. Entre o que eu acho e a Bíblia, fico com a Bíblia. Entre o que o seu referencial gospel diz e o que a Bíblia diz, fico com o que a Bíblia diz. Se alguém disser alguma coisa contrária à Bíblia, fique com a Bíblia. Ah, mas eu não entendi alguma parte. Irmãos, uma dica aqui, hein? Abrir parênteses aqui, você até sair daqui do roteiro. As partes que você não entende ainda da Bíblia, primeiro, 2 lições. Primeiro, certifique-se que você está dando conta das partes que você já entende da Bíblia. Como oferecer a outra face, não desejar a mulher do coleguinha, não roubar, amar o inimigo, hein, em ano de eleição. Olha, antes de a gente lidar com as partes mais complicadas, certifique-se que você está indo bem nas partes que você já tem clareza. Segundo, as partes que você ainda não tem clareza, existe escola bíblica dominical. Existem pastores dispostos a ter um tempo com você de estudo, de discipulado. Irmãos mais experientes, os jovens devem aprender as riquezas que é de andar e conhecer os irmãos que estão há mais tempo na caminhada cristã. Sabedoria. Então, lide com o que você já entende. E o que você não entende, peça ajuda. Simples assim. Fecha parênteses. O inimigo segue com as suas afirmações que têm aparência de conhecimento verdadeiro, e por isso ele prossegue dizendo, os vossos olhos se abrirão. Uma serpente diz para a única criação que é a imagem e semelhança de Deus, os vossos olhos se abrirão, e eles acreditaram. O que está por trás dessa afirmação é um engano, que o conhecimento real é secreto e oculto, e que a verdade é um mistério. Irmãos, isso é receita de seita, tá? Seita tem essa receita. Olha, se você vir aqui, eu vou te apresentar a verdadeira palavra de Deus. Conversa fiada. Conversa fiada. Um pastor mais experiente já me disse uma vez o seguinte, que o ministério pastoral de sucesso é o ministério da repetição. Eu não tenho nada de novo para dizer para vocês. Tudo já está escrito. O que eu, o pastor Jay e o Justin faz? A gente só repete. Aquilo que Deus já revelou para nós. Criatividade zero. A gente só pega a Bíblia e se esforça para explicar o contexto dentro da mensagem do que Deus já revelou para nós. Se você está buscando alguma revelação nova para além da Bíblia, não vai ser aqui. Desculpa. Mas há muitas ofertas próximas. A natureza das escrituras sagradas, a Bíblia,
é ser revelação, ser clara. A fala do diabo por meio da serpente é sedutora. No versículo 5, ele promete: vocês serão como Deus. E assim o seu discurso mexe com o quê? Com a vaidade, com o orgulho, com o desejo de ser mais do que você pode e do que você aguenta. Coloca na nossa mente e no coração o desejo último de ser como Deus. A história está cheia disso. Pessoas que se apresentam como Deus. E nesse sentido, a serpente tem o propósito de retirar toda e qualquer percepção da distinção entre o Criador e a criatura. Isso é muito importante. Tomara Deus que eu tenha QI para poder explicar isso para vocês. O diabo, ele tenta tirar de vocês a capacidade de vocês perceberem a diferença entre Criador e criatura. Quando uma pessoa não tem essa percepção, ela fala com Deus de igual para igual, porque ela não sabe o seu lugar na fila do pão. Mas quando você entende que você não é criador, você é criatura, você tem respostas como a de Isaías. Quando ele se percebeu na presença de Deus, o que ele falou? Ai de mim, que sou homem de lábios impuros. Esse ai é, vou morrer. Meu Deus, morri. Deus está aqui. Porque é temor a Deus. Você só vai ter temor a Deus quando você percebe que você não é o Criador. Logo, você é criatura, você é criação de Deus. E aí você vai falar com Deus, que é Criador de todas as coisas, num tom mais baixo, sem tanta violência. Eu comentei num dos estudos de quarta, não vou expor aqui minha esposa, mas uma moça. Uma vez, minha esposa foi numa igreja em outra cidade. Ela chegou na cidade e aí uma conhecida falou para ela: Michele, vou te levar numa igreja para você conhecer. Aí acabaram se atrasando, porque mulheres, enfim, outras coisas. Chegaram, o louvor já tinha passado e estava começando a palavra. Quando elas entraram na igreja, o pastor falou: porque quando eu oro, Deus até mata. Ó, brabo, hein? Essa pessoa que falou isso não tem noção nenhuma de quem é criação e quem é criador. Primeiro perdeu o senso do ridículo, mas perdeu a noção de quem ele é. Quem você pensa que você é? Nós somos neblina, nós somos vapor. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós não sabemos. Por isso nós agradecemos a Deus por hoje e nós chamamos hoje de quê? Presente. Não estamos no passado, não estamos no futuro, nós estamos no presente. É um presente estar aqui com os irmãos, buscando e adorando a Deus. Graças a Deus por isso. Está vendo que a consciência já levanta em nós gratidão e adoração naturalmente. O inimigo, ele segue dizendo, a serpente continua dizendo no versículo 5 que conhecendo, a partir do momento que vocês comerem do fruto, vocês serão como Deus, e vocês conhecerão o bem e o mal. Dentro dessa proposta de conhecer o bem e o mal, que é bem ardilosa, a mentira de Satanás, ela é percebida nessa proposição aqui. Conhecerão o bem e o mal. O que significa isso? Significa que ele coloca na mente de Adão e de Eva que o homem determina o que é bom e o que é ruim. Eu saberei o que é verdade e mentira a partir de mim, não do que foi revelado. Eu sei o que é bom e ruim a partir do que eu disser que é bom ou ruim. Mas, por exemplo, em Salmos, capítulo 19, de 7 a 9, nos lembra que a palavra de Deus é perfeita, é justa e traz vida.
a história se desenrola, mas se você olhar atentamente o versículo 2 e 3 de Gênesis 3, um terceiro ponto que eu destaco aqui, é que a audiência para o mal é campo para a ruína. A atenção que você dá para o mal é um campo para a ruína. É uma questão de tempo para você cair. Há pessoas que gostam de brincar com fogo, porque pensam, acreditam estar no controle. Há pessoas que acham que têm total controle e por isso não vigiam com quem andam, aonde vão, o que falam, o que leem, o que consome, as músicas que curte. Eles abaixam a guarda porque eles acreditam, eu estou no controle. Mas a audiência que você dá para tudo aquilo que não vem de Deus pode te derrubar. Quando Eva responde, o erro não é a serpente falar com Adão e Eva. O erro é a Eva parar para responder a serpente. Queridos, a serpente estava fazendo o papel dela. Cada um faz o seu papel. Tá ok? Ah, o diabo destruiu. É o papel dele. E o nosso papel? Qual é o nosso papel? Eva para dar audiência ao diabo. E o diabo aproveita a atenção de Adão e Eva para semear rebelião. Conceber, se você aceita a possibilidade de discernir o que é bem ou mal longe de Deus, cuidado, você está caindo numa armadilha. Se você não lê a Bíblia, queridão, se você não lê a Bíblia, independente da desculpa que você for dar para Deus, para mim não precisa dar não, tá? A qualidade da sua leitura bíblica, se você acha que tem controle, domínio e discernimento para saber o que é bom ou mal, cuidado, você pode estar caindo numa armadilha. Em Isaías, capítulo 5, versículos 20 e 21, diz o seguinte: ai, toda vez que você vê ai, é que a casa caiu, tá? Ai na Bíblia é a casa caiu, é morte, é ruim. Ai dos que chamam o mal bem e o bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Eu achei de um senso de humor. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes na sua própria opinião. Queridos, o povo de Deus, quem anda com Jesus é humilde, porque sabe que anda em dependência de Deus, do que Deus diz, do que Deus produz em nós, dos frutos do Espírito. Não há mérito em nós, queridos. Não há mérito em nós. Somos todos filhos de Deus, aqueles que aceitaram a Jesus e carecem da graça de Deus, de seguir os seus passos, para cada vez mais se espelhar e se assemelhar a Ele. Ao dar atenção e tempo, audiência para o mal, o que Eva fez foi negar a clareza da palavra de Deus. O problema não foi ouvir, mas ouvir a serpente sem temor à palavra de Deus. Eva abriu mão da revelação clara de Deus, negando sua suficiência. Sem Deus, a interpretação do ser humano é o ponto de partida para suas tomadas de decisão. Sem a palavra de Deus,
Suas decisões tomam como ponto de partida você mesmo, seu ego, sua história, sua biografia. Ah, mas eu sou adulto, eu tenho maturidade para tomar decisões. Irmãos, nós não conhecemos o todo. Deus está acima de todas as coisas. Tudo que eu conheço é a partir da minha perspectiva. Brasileiro, homem, casado, do estado de São Paulo. Será que eu tenho as mesmas percepções de alguém que nasceu no Nordeste? Será que eu tenho a mesma mentalidade, mesma cabeça de alguém que nasceu no extremo sul do país? Será que eu tenho as mesmas experiências e trajetórias de alguém que está na Venezuela, por exemplo, nesse momento de tensão? Não. Nós somos muito limitados, queridos. Você fala e pensa a partir do seu ponto. E dependendo das suas cicatrizes, tudo que você vê é deformado, como se fosse uma lente de óculos rachada. Porque você vê a partir das suas cicatrizes. E aonde eu quero chegar? Que Deus nos dá lentes novas. Nós enxergamos a partir da cruz de Cristo, a partir do sangue de Jesus, a partir da obra e da graça de Deus. Não mais do que eu penso, mas do que Deus diz. Nos versículos 6 e 7, vemos o desejo de viver por prazer. Nada mais atual, hein? Nada mais atual. O primeiro casal viu que o fruto era bonito, era prazeroso aos olhos. Eles desejaram. Nós vemos aqui o início dessa vida em busca somente a partir do prazer. A vida cristã é justamente na contramão do que se tornou natural nessa realidade pós-queda. Há uma citação do pastor e professor acadêmico Tácius Licurgo, que diz o seguinte, isso é para cristão, tá, querido? Você não deve estar no centro da sua preocupação. É Cristo que deve estar ali. A sua preocupação é obediência a Deus. Você não é o foco da sua vida. Forte, né? Fora de moda, né? Eu acho que ninguém vai assistir essa pregação. Acho que ninguém vai compartilhar o link dessa mensagem. É muito no profile. Você não é o centro do universo, bebê. Não é. O que ele está querendo dizer aqui é que o prazer, quando ele se torna critério para a sua vida, significa que Deus deixou de ser o centro dela. O prazer passa a ser critério quando Deus deixa de ser o centro. As pessoas classificam e avaliam o que é bom a partir do que elas sentem. Se eu sinto prazer, é bom. Se eu não sinto prazer, é ruim. É por isso que hoje o mercado de trabalho está um caos. Porque as pessoas não querem trabalhar segunda-feira 8 horas por dia. Não, isso não é legal. Por que não é legal? Porque eu não sinto prazer. Eu quero ser influencer. É essa mentalidade que não tem nada a ver com virtude, não tem nada a ver com responsabilidade, não tem nada a ver com bondade, com justiça, tem a ver com prazer. Quando você vive e toma decisões a partir do prazer, tendo o prazer como critério, Deus não é centro da sua vida. Pode ser o centro do seu discurso, mas não da sua vida. Há quem fale que a natureza do ser humano é neutra, que o ser humano não nasce em pecado.
ele é neutro, é a sociedade que o corrompe. Mas a palavra de Deus em Eclesiastes 7:29 afirma que Deus fez o homem reto, mas foram eles que saíram em busca de muitas intrigas. Fomos nós que tomamos uma decisão à parte da palavra de Deus. Em 1 João, capítulo 2, versículo 16, diz o seguinte: pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. É somente a partir da palavra do Criador que existe ordem, luz e discernimento do que é verdade e mentira. É a partir, por isso que nos Salmos diz o seguinte, que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Porque é a partir da iluminação da palavra de Deus que nós devemos tomar decisões. Sem a palavra de Deus, nós estamos no escuro, querendo traçar o rumo da nossa vida. Olha que suicida isso. Quantas famílias inteiras, sem a palavra de Deus, traçam planos para a sua família no escuro. O ser humano foi criado com a liberdade real. E o pecado entrou não por necessidade da criação, mas por escolha deliberada da criatura. A justiça do Deus Criador estabelece a liberdade para o ser humano, que foi criado à sua imagem e semelhança. Contudo, após a queda, sua vontade é afetada pelo pecado, necessitando da graça de Deus para escolher o bem. Considerações que você deve ter. Em Gênesis 4:7, há uma advertência de que o mal deseja governar a sua vida. Abra sua Bíblia em Gênesis 4:7, diz o seguinte: se você fizer o bem, não se levantará? Se porém não fizer, saiba que o pecado o espreita à porta. Ele deseja governá-lo, mas você deve dominá-lo. Irmãos, o pecado, lembra, é rebelião, transgressão, em direção contrária à palavra de Deus. Ele está à espreita. Se você vive independente da palavra de Deus, você é governado, escravizado pelo pecado. É só por meio do Evangelho que eu tenho fé para dizer que o cristão genuíno, ele vive a liberdade que existe na obediência à palavra de Deus. A liberdade que podemos desfrutar está na submissão à palavra de Deus. O contrário disso, você pode ter a sensação e o desejo por liberdade, mas o que você vive é escravizado pelos seus vícios e desejos. Nossa missão aqui na igreja é formar discípulos que vivam de acordo com o Evangelho. Como está escrito em Mateus capítulo 28, abram lá, Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, último capítulo, versículos 19 e 20, os dois últimos versículos, diz o seguinte: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, tá? Vamos quebrar alguns preconceitos cristãos? Eu não sei como que é lá nos Estados Unidos, pastor, mas o cristão brasileiro, ele tem algumas crenças que são limitantes. Vou ler devagarzinho para você entender, tá? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, não somente nações mais pobres, tá? É por isso que Inglaterra, França, Suíça estão sendo tomadas pela islamização. Porque o cristão, ele não consegue ler todas as nações, ele só lê algumas nações. E eu dar dinheiro para missão?
Para missão na Inglaterra, não. Eu dou dinheiro para o país mais miserável. Mas não, deixa essa parte do mundo, não precisa do evangelho. Então, vamos ler Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ora, obedecer... Mas que pregação, falar de pecado e falar de obedecer. Obedecer o quê? Como? Como nós vamos ensinar outros a obedecerem? Ora, sendo nós referência de primeiras pessoas que vivem a liberdade que existe na obediência à palavra de Deus. As pessoas, a criação, aguarda a manifestação de quem? Dos filhos de Deus. E eu não estou falando, queridos, de teologia da prosperidade. O que as pessoas precisam ver em nós é Jesus, não o carro do ano, não a fazenda do compadre, o helicóptero do comadre, do jatinho do outro. O que Deus quer é que nós possamos refletir e levar a sua mensagem a todas as nações. E aqueles que nos enxergarem, possam enxergar não o nosso patrimônio, mas possam enxergar Jesus. Em Salmos capítulo 119, versículo 2 e 3, revela que bem-aventurados os que obedecem, felizes serão os que obedecem e o buscam de todo o coração. A realidade da nossa humanidade pós-queda é abordada pelo apóstolo Paulo em Romanos 3:23, e ele é direto. Pois todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Por isso que nós precisamos de arrependimento, confissão de pecado, pedir perdão para Deus, entregar a nossa vida a Ele, se converter, pegar outra direção da que eu tinha traçado para a minha vida. A queda trouxe consequências, rupturas no relacionamento com Deus, com o próximo e com o ambiente. Somos falhos, por exemplo, no princípio da mordomia, como eu disse. Ao ver pastores envolvidos em escândalos, também eles são usados como muletas para justificar a nossa mesquinharia. Muita gente se aproveita dos escândalos que existem de pastores picaretas, mau caráteres, envolvidos com dinheiro, para justificar sua mesquinharia. O problema, irmãos, para o cristão que lê a Bíblia, nunca foi dar os 10%. Foi acreditar que os 90% são seus. Porque aquele que entregou a sua vida para Jesus, o que não é dele? O que não é dele? Ao voltar para casa, já falei isso outras vezes. Quando você voltar para casa, abra a porta da sua casa e fale em voz alta para Deus ouvir. Isso não lhe pertence. E para você também se encarar. O que é seu que você ainda não entregou ao Senhor? Queremos a atenção de Jesus 100%, mas sem a preocupação de cuidar da sua igreja. Outros efeitos da queda, consequências da queda: cegueira no entendimento, depravação, ilusões e sedução, dureza de coração, pavor na consciência, sentimento distorcido. A Bíblia é clara em revelar isso. Quero chamar os músicos, enquanto eles vêm, dizer que nós estamos cientes, você sabe da essência de Deus. Ela é descrita em Isaías 6:3. Sabemos que Deus é santo. E Ele sendo santo, Ele é obrigado a punir a injustiça, a maldade e o erro. Queridos, faz parte da mensagem do Evangelho. O pecador vai morrer.
E isso é um pressuposto que ninguém questiona. Está todo mundo falando de bênçãos e prosperidade, mas há um discurso que a igreja abandonou, de alertar, anunciar e avisar: o pecador vai morrer, porque aquele que é santo não vai tolerar para a eternidade tudo aquilo que é corruptível e foi corrompido pelo pecado. Ainda assim, existem boas notícias, graças a Deus por isso. Quero que você abra em Romanos, capítulo 5, versículo 15 e 17. Entretanto, não há comparação entre a dívida queridos. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Que homem? Adão. Começou com ele. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Pula para o versículo 17. Se pela transgressão de um só, Adão, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus as riquezas da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um só homem, Jesus Cristo. Como eu posso resumir isso, queridos? Se a queda explica o nosso estado, o Evangelho revela a nossa esperança. Se a morte entrou por meio de um só homem, muito mais a vida por meio de um só existe um, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ao lembrar da queda, lá no início, eu quero reler com vocês os versículos 8 e 9 de Gênesis 3. Quando o homem e a sua mulher ouviram o som do Senhor Deus, e tomara que você esteja ouvindo Deus hoje aqui, que caminhava pelo jardim ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Versículo 9. O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: aonde você está? O sentido original no hebraico, Deus não queria saber em que árvore Adão estava se escondendo. O que Deus estava perguntando para Adão é: o que você foi fazer? O que você foi fazer? Eu não te escondi nada. Você sabia o tempo todo do que eu revelei para você. O que você foi fazer? Aonde você foi parar? Aonde você foi parar? Hoje o altar vai estar aberto, queridos, para a gente responder também essa pergunta a Deus. Para muitos aqui, Deus está perguntando: aonde você foi parar? Que não me procura mais, que não está mais interessado nas minhas palavras, que não se contenta mais na minha presença. Aonde você foi parar? Quando foi que você caiu? Quando foi que você entrou no piloto automático? Para muitos aqui, o Espírito Santo está perguntando: cadê você todos os dias? Quero te encontrar. Aonde você foi parar? Aonde você está? Em que ponto da sua vida você se escondeu? Onde? E eu quero dividir com você que a história não terminou na queda, porque o mesmo Deus que perguntou para Adão e pergunta para você e para mim: onde você está? Ele enviou Jesus para buscar e tirar do lamaçal do pecado e nos limpar e nos salvar e nos trazer uma nova vida.
Graças a Jesus. Quero ler agora o último versículo da noite. Salmos 51, versículos 11 e 12. Você que sabe que Deus está trabalhando no seu coração, você que está ouvindo essa mensagem, aonde você está, e Deus quer te encontrar, que a sua oração possa ser muito próxima a desse salmista. Não me expulse da sua presença. Às vezes, a gente vai com uma convicção e uma arrogância, com uma certeza, eu vou orar a Deus e Deus vai ouvir. Falta esse temor aqui, ó. Deus, por misericórdia me ouve. Que eu possa perceber que o Senhor está aqui, não me tira da sua presença. Nem tires de mim o teu Santo Espírito. Me devolve a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Um espírito pronto a obedecer. Que seja assim para o seu bem, para o meu bem, para o nosso bem e para a glória de Deus. Que busquemos a presença de Deus, seu Santo Espírito, e que Ele nos dê a graça de um espírito pronto para obedecê-lo, em nome de Jesus.